Olá, meus queridos alunos do Colégio Santa Rita, alunos do 9º ano, nós vamos dar continuidade à nossa aula de Química. Eu sou a professora Evilane e hoje nós vamos falar sobre a evolução dos modelos atômicos. Bem, pessoal, como todos nós sabemos, o átomo ele ainda não é possível visualmente ser visto. Apesar de toda a tecnologia que nós temos, ainda não temos essa capacidade de conseguir ver como é realmente a estrutura de um átomo. A história do átomo ela remonta a mais de 2000 anos atrás, na época dos gregos, né? Os filósofos gregos já tentavam entender a constituição de tudo que nos cercava, ou seja, de toda a matéria. Nessa época se vivia muito em lendas e religião. Isso vivia associado. E fugindo um pouco dessa temática, dois filósofos gregos criaram uma filosofia que a gente conhece como a filosofia atomística, né? Leucipo de Mileto e Demócrito de Abdera, há 500 anos antes de Cristo, eles falavam que a matéria era descontínua, né? E era formada por partículas indivisíveis. Essa partícula seria a última parte da divisão possível da matéria. Demócrito, ele batizou essa partícula com o nome de átomo. Em grego, se você puder separar essa palavra, a significa não e tomo significa partes, ou seja, algo que é indivisível. Para eles, o nada existia, exceto os átomos e um grande vazio. Fugindo um pouco dessa teoria de Leucipo e Demócrito, criou-se a corrente continuista, né? Que Empédocles ele afirmava que toda matéria era constituída de 4 elementos fundamentais: terra, água, ar e fogo. E para ele os corpos são formados por algo contínuo. Aristóteles, que era o seu discípulo, ele descreveu esses elementos numa combinação de propriedades fundamentais entre eles. Bem, de que forma? Como vocês podem observar aqui, os 4 elementos têm uma correlação. As propriedades que são inerentes a cada elemento vai dar a combinação entre eles. Por exemplo, o fogo, quando ele está associado à terra, nós temos uma característica que os faz ficar seco, né? O fogo relacionado com o ar é quente. O ar relacionado com a água é úmido. A água relacionada com a terra é fria. Então, embasado nessa combinação dos elementos, essa teoria continuista perdurou por muitos anos. No início da era cristã, alguns cientistas eles trabalhavam embasado nessa teoria dos 4 elementos. Nessa época surgiu a alquimia, né? A alquimia é um estudo descendente do tempo de Alexandria, né? Bem, a alquimia ela é voltada para as transformações da matéria que alia diferentes ciências, né? Como a química, a física, a filosofia, a metalurgia, né? A religião, o misticismo e a própria medicina, né? A alquimia, ela não é propriamente a química. Ela trata de trabalhar e aperfeiçoar os corpos com a ajuda da natureza. Bem, a origem da alquimia ela é um pouco incerta, vista que existem alguns relatos de trabalhos de alquimistas nos egípcios, nos romanos, nos gregos, nos chineses e até nos japoneses. Árabes e persas também têm nos seus escritos trabalhos alquimistas, né? Os alquimistas eles estavam voltados para 2 estudos fundamentais. Eles queriam descobrir
uma substância medicamentosa que era capaz de curar todos os males do corpo e proporcionar ao ser humano vida longa. Esse medicamento ele chamou de elixir da longa vida. Eles também estavam embasados na transformação dos metais em ouro, metais como chumbo, mercúrio. O ouro nessa época era o metal mais precioso, né? E como é que eles iam conseguir fazer isso? Eles iam trabalhar com a transmutação desses metais, ou seja, transformar um metal em outro metal, né? Bem, para que essa transmutação aconteça, é preciso existir um elemento transmutador, que era a pedra filosofal. Eles precisavam criar essa pedra filosofal para poder transformar os metais em ouro. Os alquimistas, eles eram fundamentados em algumas correntes filosóficas, como a filosofia dos gregos, o misticismo oriental e as tecnologias egípcias. Eles, nessa tentativa errônea de conseguir alcançar os seus objetivos, em encontrar o elixir, em produzir, o elixir da longa vida e produzir a pedra filosofal, os alquimistas, eles contribuíram bastante para o desenvolvimento das várias ciências que nós conhecemos atualmente, como a química, a física, a astrologia. Durante as suas pesquisas, eles conseguiram descobrir alguns ácidos, bases, ésteres, gases, óxidos. Eles produziram vários tipos de sabões. Eles produziram também as ligas metálicas e eles nos ajudaram no entendimento de algumas doenças, né? Já na metade do século XVI, os alquimistas saíram de cena e foi aí que propriamente a química começou a estudar a composição e as reações da matéria. A química, portanto, podemos considerar como um avanço da tecnologia. Bem, pessoal, com esse passar do tempo, né, o estudo do átomo em relação às teorias filosóficas ficou um pouco abandonado, né? As tecnologias foram aparecendo, a evolução dos meios tecnológicos voltados para a ciência permitiu que muitos cientistas começassem a fazer a parte experimental da química, né? Essa parte experimental, ela surgiu com as leis ponderais, né? Bem, as leis ponderais são as leis relativas às massas das substâncias que participam das reações químicas. Essas leis tiveram início com o grande químico considerado o pai da química moderna, Lavoisier, e é conhecida como lei da conservação das massas. Lavoisier, ele afirmava que numa reação química em um sistema fechado, a massa das substâncias reagentes deve ser igual à massa das substâncias produzidas. Ele chegou a essas deduções fazendo experimentações de combustão. Ele observava, quando fazia a combustão de alguns materiais, que parte das substâncias que eram produzidas nas reações não permaneciam no meio, eram perdidas, né? Não permaneciam no sistema, eram perdidas para o meio. E ele, fazendo essas mesmas combustões, colocando em sistema fechado, ele observou que esses materiais menos densos não conseguiam sair do sistema e ia haver a conservação das massas. Se vocês prestarem atenção aqui, eu dei como exemplo a reação entre o magnésio e o gás oxigênio. Bem, se você pegar 24 gramas de magnésio com 16 gramas de oxigênio, nós vamos obter 40 gramas de óxido de magnésio. Magnésio e oxigênio são os reagentes.
Relembrando, reações químicas, nós temos dois tipos de substâncias. As substâncias iniciais, que são os reagentes, e as substâncias finais, que são os produtos. E tem que haver uma igualdade entre as massas dessas substâncias. Vamos colocar aqui um pouco em prática o que eu acabei de falar. A reação entre 23 gramas de álcool etílico e 48 gramas de óxido produziu 27 gramas de água, ao lado de gás carbônico. Como você pode observar aqui pela reação, né? Você tem dois reagentes, que é o álcool etílico e o oxigênio, e tem dois produtos, que é o gás carbônico e a água. Qual será a massa de carbono obtida? Bem, pessoal, se Lavoisier disse que as massas precisam ser conservadas, se a gente primeiro pegar a massa do álcool etílico e somar a massa do oxigênio, nós vamos obter 71 gramas. Então, 23 mais 48, 71. Como do lado dos produtos nós já sabemos a quantidade de massa da água produzida, que é 27, nós devemos diminuir a quantidade dos reagentes em massa dessa quantidade da massa da água. Então, 71 menos 27 é igual a 44 gramas. Então, a nossa resposta é a letra A. A segunda lei ponderal é a lei de Louis Proust, também francês, né? Ele afirmava que numa reação química, as massas das substâncias participantes guardam entre si uma mesma proporção. Se vocês observarem, no esquema que eu coloquei aqui, nós vamos ter a massa de A mais a massa de B, produzindo a massa de AB. Isso para um primeiro experimento. Se fizermos um segundo experimento, dobrando a massa dessas substâncias, nós vamos ter a massa linha de A mais a massa linha de B é igual à massa linha de AB. Então, Louis Proust, ele disse, nós devemos conservar as massas. Então, se duplicamos uma massa de uma substância, devemos duplicar a massa de todas as outras substâncias. E vamos fazer uma proporção. Se colocarmos a massa de A sobre a massa linha de A, nós vamos obter uma proporção de números inteiros. Eu coloquei aqui como exemplo o hidrogênio e o oxigênio, produzindo a água. A proporção vai ser de 1 hidrogênio para 8 oxigênios e para 9 moléculas de água. Por quê? No primeiro experimento, 10 gramas de hidrogênio vão reagir com 80 gramas de oxigênio, produzindo 90 gramas, de acordo com a lei de Lavoisier, a lei de conservação das massas. O que foi que eu fiz aqui nesse experimento? Houve uma divisão. Nós dividimos pela metade a quantidade de hidrogênio. Então, se dividimos pela metade a quantidade de hidrogênio, devemos dividir pela metade também o oxigênio e nós vamos encontrar a metade da quantidade de água. Então, 5 gramas de hidrogênio mais 40 gramas de oxigênio, nós vamos obter 45 gramas de água. Se vocês observarem aqui na parte de baixo, eu fiz essas proporções, né? 10 sobre 8 é igual a 1 sobre 8, ou seja, se fizermos a simplificação desses números, nós vamos obter 1 sobre 8. Se pegarmos 5 sobre 40, nós também vamos obter 1/8, porque 5 por 5 dá 1, 40 por 5 dá 8. Se utilizarmos 80 sobre 9, é a mesma coisa de 40 sobre 45. Nós simplificando essas frações, nós vamos obter 8 sobre 9. Se pegarmos 10 gramas de hidrogênio e fizermos a razão com 90 gramas de água, e pegarmos 5 gramas de hidrogênio com 45 gramas de água, nós vamos também obter essa proporção que é de 1/9. Vamos agora fixar o que acabamos de aprender. Sabemos que 7 gramas de nitrogênio reagem todo com 1,5 gramas de hidrogênio.
Então, as 7 gramas estão reagindo completamente com 1,5 gramas de hidrogênio, produzindo gás amônio. Bom, nessa primeira tentativa de fazer a reação química, nós vamos obter 8,5 gramas de gás amoníaco. Pela lei de Lavoisier, a lei de conservação das massas, devemos somar as massas das substâncias reagentes e igualarmos a massa dos produtos. 7 mais 1,5, 8,5. Ele dá uma segunda experimentação. Ele diz, se reagirmos totalmente 2,1 gramas de nitrogênio, nós vamos produzir quantas gramas de gás amoníaco? Então, para isso, a gente precisa fazer a proporção entre as massas de nitrogênio e gás amônio, que o nitrogênio é a única substância no sistema que temos tanto a massa inicial do primeiro experimento como a massa final do segundo experimento. Você pode notar que a massa ela foi reduzida. Bem, fazendo a proporção, nós vamos ter 7 sobre 21 é igual a 8,5 sobre X, ou seja, sobre a quantidade de massa em gramas que nós queremos obter. Fazendo o meio pelos extremos, nós vamos encontrar 8,5 vezes 2,1 dividido por 7. E vamos obter um total de 2,55 gramas. Então, a nossa resposta é a letra C. Olha, para fixar um pouco mais sobre as leis ponderais, lembre o seguinte, quando formos trabalhar com a lei de Lavoisier, nós vamos somar ou subtrair. Quando formos trabalhar com a lei de Proust, nós vamos dividir ou multiplicar. Não esqueça disso não, certo? Tivemos também uma terceira lei ponderal, que é a lei das proporções múltiplas, que foi Dalton que fez essa lei. Dalton, pessoal, ele também estudou o daltonismo, né, que é uma doença ocular que nós temos. Ele era portador dessa doença. Dalton, ele disse o seguinte, se pudermos conservar a massa de uma substância numa reação e fizermos reagir essa massa com massas diferentes de outra substância, nós vamos obter substâncias diferentes numa proporção de números inteiros e pequenos. Como vocês podem ver aqui no exemplo, o hidrogênio, ele conserva a sua massa. Nós vamos ter 4 gramas de hidrogênio no primeiro e no segundo experimento. Só que ele vai reagir no primeiro experimento com 32 gramas de oxigênio e no segundo experimento com 64 gramas de oxigênio. Bem, pela lei de Lavoisier, somando as massas de hidrogênio e de oxigênio do primeiro experimento, nós vamos obter 36 gramas, ou seja, a molécula da água. No segundo experimento, ao somarmos 4 gramas com 64 gramas, nós vamos obter 68 gramas, que é a massa da água oxigenada. Então, a proporção aí será de 1 para 2. Bem, pessoal, os estudos dos filósofos gregos, eles não comprovaram cientificamente a existência do átomo. Eram apenas hipóteses, né? Com o passar do tempo, os cientistas, eles usando as informações dessa parte experimental que já existia, eles começaram a elaborar os modelos atômicos. Esses modelos atômicos, eles surgiram por volta de 1803, com o cientista John Dalton. Ele formulou o primeiro modelo atômico, que é conhecido como o modelo da bola de bilhar. Esse modelo atômico foi baseado principalmente nos experimentos das leis ponderais de Lavoisier e de Louis Proust. Dalton, ele não conseguiu fazer muitas comprovações científicas sobre o modelo. Ele apenas criou postulados. Né? E quais são esses postulados? Bem, ele afirmava que toda matéria era formada por átomos, partículas esféricas, rígidas
indivisíveis e indestrutíveis. Para ele, um elemento químico é um conjunto de átomos com as mesmas propriedades, ou seja, tanto em tamanho e em massa. Os átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes uns dos outros. O peso relativo de dois átomos pode ser utilizado para diferenciá-los. Dalton era muito voltado para essa parte da massa do átomo, né? Nessa época não se conhecia o número atômico. Uma substância química composta é formada pela mesma combinação de diferentes tipos de átomos. Substâncias químicas diferentes são formadas pela combinação de átomos diferentes. E o que é que vai acontecer nas reações químicas? Como Lavoisier afirmava, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? E Dalton, ele concordou com essa teoria de Lavoisier. Ele afirmou que nas reações químicas, o que acontecia com os átomos era apenas um rearranjo da sua estrutura. Ou seja, como nós sabemos, numa reação química, as substâncias iniciais, elas se transformam em novas substâncias. Então, para que isso aconteça, precisa haver esse rearranjo na estrutura atômica. Bem, pessoal, foi um prazer. A nossa próxima aula nós vamos continuar falando sobre os modelos experimentais do átomo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço da Tia Vi e até a próxima.